Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é a gente esmiuçar um pouco a resposta de um sistema que apresenta as propriedades simultaneamente de linearidade e invariância no tempo. E a gente vai começar aqui partindo de um sistema linear. Então, aqui, resposta de um sistema linear. O sistema linear, claramente ele vai ter aquela propriedade de linearidade, isso parece uma tautologia, mas quando você apresenta na entrada de um sistema uma sobreposição de dois sinais ou um sinal multiplicado por um escalar, o que se espera do comportamento do sistema é uma linearidade, ou seja, se você coloca uma sobreposição de dois sinais de entrada, a saída seria a sobreposição dos sinais de saída, caso cada um dos sinais de entrada tivesse sido aplicado individualmente ao sistema. Da mesma maneira, se você multiplica o seu sinal por um escalar, a ideia é que o sinal de saída equivalente a essa nova entrada seja o sinal de saída no sinal de entrada aplicado anteriormente, multiplicado por esse mesmo escalar. Caso você tenham dúvidas, vocês podem verificar os vídeos anteriores. Além disso, a gente vai utilizar aqui nessa primeira parte a propriedade de amostragem, a princípio aqui do delta de Kronecker. O que dizia essa propriedade de amostragem? Que se você tem um sinal x de n qualquer, esse sinal ele é equivalente a você fazer aqui um somatório de menos infinito até infinito de um sinal x de k multiplicado por delta de Kronecker em n menos k. Você está basicamente aqui somando uma série de delta de Kroneckers, infinitos delta de Kroneckers, mas somente um deles vai ser diferente de zero, que é exatamente quando o argumento do delta de Kronecker, n menos k, for igual a zero, ou seja, n igual a k. Para todos os valores de k de menos infinito até infinito, esse produto x de k vezes delta de n menos k se torna igual a zero, exceto para n igual a k. Quando n for igual a k, x de k vira x de n e a gente retorna aqui a essa identidade, ou seja, a propriedade de amostragem do delta de Kronecker. Por que a gente começa por aqui? Voltando àquela ideia de resposta de um sistema linear, se você formar um sinal aqui x3 de n, por exemplo, alfa x1 de n mais beta x2 de n para verificar a linearidade de um sistema, basicamente o que a gente está fazendo aqui em cima seria uma decomposição parecida com a decomposição de baixo. Entretanto, tem umas, chamar de esquisitices, mas por exemplo, o seu x1 de n dentro daquela composição vai ser, na verdade, aqui o delta de n menos k. E o seu coeficiente alfa, ele vai corresponder, na verdade, aqui ao x de k. Lembrando que para a verificação de linearidade, basta que a constante ela seja independente em relação à variável independente do problema, no caso a variável independente ela é n, x de k
independe de n, então ele pode ser tratado como uma constante para isso aqui. Portanto, esse x de n, que seria o sinal de entrada para ser aplicado dentro de um sistema linear, a gente consegue decompor ele em uma série de infinitos sinais que são compostos aqui por esses deltas de n-k, ponderados pela amplitude do sinal exatamente em xk. Ou seja, a gente está decompondo o sinal x de n numa série de sinais que eles são iguais a xk para n igual a k e 0 para todos os outros valores de n. Como o sistema deveria responder então a esse sinal x de n? Então, o sistema ele deve produzir um sinal y de n, se ele tiver essa propriedade de linearidade. Ele vai ser também um somatório. Lembrando que a gente precisa utilizar os mesmos coeficientes da combinação linear que foi utilizada para decompor o sinal de entrada dentro do sinal de saída. Portanto, vão ser aqui os coeficientes x de k. E o sistema vai responder a essas funções delta de Kronecker de acordo... Nossa, ficou feia a letra aqui. Vou dar só uma arrumada. Então o sistema ele vai responder um sinal delta de n menos k com um sinal aqui g, que ele é função tanto da variável independente quanto do instante no qual você tem esse sinal delta de n menos k. Então ele depende tanto de n quanto de k. Isso vai ocorrer para qualquer sistema linear. Então, g de n, k é a resposta do sistema linear vírgula no instante n a um delta de Kronecker no instante k. Ok. O que a gente está interessado dentro dessa pedaço de aula seria a resposta de um sistema LTI, ou seja, linear e invariante no tempo. Em inglês vira Linear Time Invariant, ou seja, LTI. Sabendo que o sistema linear vai ter uma resposta descrita aqui pela essa equação, o que é que vai acontecer com esse sistema se ele, ao mesmo tempo que ele for linear, ele for invariante no tempo? Então, a princípio, a gente precisa lá fazer bem formalmente aqui, sinal x1 de n, que é aplicado no sistema S, produzindo um sinal y1 de n. E para verificar a invariância no tempo, a gente precisa de um sinal adicional aqui, x2 de n, que é igual a, por exemplo, aqui x1
n menos n0. Quando esse sinal x2 de n ele é aplicado na entrada do sistema S, mesmo sistema em que foi aplicado x1, ele vai produzir um sinal y2 de n, no qual y2 de n ele está relacionado a y1 de n por meio de um atraso da mesma quantidade de instantes de tempo que x2 atrasa x1. Ok? Então, a partir aqui do que a gente sabe do comportamento de um sistema linear, a gente tem que y1 de n ele vai ser igual aqui a um somatório k de menos infinito até infinito, x1 de k g n, k. Da mesma forma, o meu sinal de saída y2 ele é igual a um somatório de k de menos infinito até infinito do sinal x2 de k g n vírgula k, em que a gente sabe que x2 ele é o sinal x1 atrasado de n0 instantes de tempo. Portanto, a gente tem aqui que y2 de n ele vai ser igual a um somatório k de menos infinito até infinito de x1 de k menos n0 g de n vírgula k. Para a primeira parte aqui dessa demonstração, a gente vai fazer uma mudança aqui no índice desse somatório. A gente vai estabelecer que existe um L, que ele é igual a K menos N0. E, portanto, y2 de n vai ser igual aqui a somatório de K menos infinito até infinito de x1 de L g de n, vírgula, se L igual a K menos N0, portanto K é igual a L mais N0. Com isso a gente já colocou aqui x1 de L dentro aqui, a gente começa a ter uma comparação em relação à equação do y1 de n. O que mais a gente pode fazer aqui? Se a gente voltar para o quadro anterior, a gente observa que y2 de n está relacionado a y1 de n aqui, por y2 de n igual a y1 de n menos n0. Mas aqui, especificamente, porque a gente está tentando fazer, a gente vai utilizar essa igualdade aqui de maneira um pouquinho diferente. Não, acaba não alterando nada, na verdade. A gente vai dizer que y1 de n é igual a y2 n
mais N0. Ok? Como é que a gente verifica que em y2 de n mais N0? x1 continua sendo dependente somente de L. A dependência da equação em relação a n ela vai aparecer aqui somente no índice de g. Portanto, vai ficar g de n mais N0, L mais N0. Eu vou trazer a equação aqui de y de n para cá somente para a gente conseguir comparar de maneira mais fácil. E a gente vai ter então que y1 de n é igual a y2 de n, vírgula, independente de x de n, se e somente se a gente tiver essa propriedade aqui dentro da resposta do sistema a um delta de Kronecker, ou seja, g de n e k for igual a g n mais N0, k mais N0, para qualquer N0. Ok. Então aquela propriedade de um sistema que ao mesmo tempo tem a linearidade e invariância no tempo em relação à resposta do sistema a um delta de Kronecker localizado no instante k, ela vai ter uma consequência bastante interessante que a gente vai ver agora. Se a gente fizer um mapeamento biunívoco entre n e k, se a gente dizer que A igual a n mais k, e a gente chamar aqui B, pode ser k menos n, tanto faz. Deixa eu só trocar a ordem aqui em cima para ficar mais fácil. K mais n e k menos n. Então, de certa forma, para a gente voltar ao mapeamento original aqui, ou seja, escrever k e n em relação a e b, a gente pode dizer que A, aliás não, contrário aqui, mapeamento, pode dizer que k é igual a A mais B dividido por 2, e da mesma maneira a gente pode dizer que n vai ser igual a A menos B dividido por 2. E eu vou escrever essas duas constantes aqui de maneira... Constantes não. Essas variáveis independentes aqui de uma maneira... A gente já vai ver porque eu estou escrevendo elas dessa maneira aqui. Então, a gente tinha aqui g n, vírgula k,
Fazendo esse mapeamento bionívoco entre K e N para A e B, a gente tem que N é igual menos B sobre 2 mais A sobre 2. E da mesma maneira o K ele vai ser aqui B sobre 2 mais A sobre 2. Entretanto, se a gente voltar aqui à propriedade anterior, a gente vê que qualquer coisa que a gente some aos dois argumentos, tanto ao n quanto ao k, da função g, isso aqui não altera a função. Então aqui no caso a gente está somando a sobre 2 tanto ao primeiro argumento quanto ao segundo argumento. Por aquela propriedade, a gente pode dizer que o g ele é função somente de menos b sobre 2 e b sobre 2. Correto? Quem que é? Ou seja, a nossa função resposta de um sistema linear invariante no tempo, ela independe de k sobre n, já que o a sobre 2 aqui caiu fora. E ela depende então exclusivamente de k menos n, ou seja, o b que aparece aqui. Então essa função resposta de um sistema a um delta de Kronecker, a gente pode chamar ela de h n menos k, ou k sobre n menos n, tanto faz. A gente sabe que ela depende da diferença entre k e n, mas não da soma entre k e n. Finalmente aqui, voltando aqui para o começo, na resposta de um sistema linear, se a gente substituir esse g de n menos k por h de n menos k, a gente determina a resposta de um sistema que tem ao mesmo tempo a propriedade de linearidade e invariância no tempo. Aqui no caso um sistema discreto, mais para frente a gente vai ver a versão contínua. Então y de n vai ser igual aqui a um somatório. Opa, não posso usar n. Posso usar k. Menos infinito até infinito x de k. E no lugar do g nk, eu vou usar aqui uma nova função chamada h n menos k. Essa expressão aqui ela recebe o nome de soma de convolução. Convolução, não convulsão, como eu já encontrei em algumas provas. Às vezes é chamado de convolução discreta. Entre outros nomes que vocês podem encontrar dentro da literatura. Espero que vocês tenham considerado interessante aqui essa demonstração, um tanto comprida, mas ela é necessária para a gente compreender o comportamento de sistemas lineares invariantes no tempo.